Bem-vindos ao Explanando Filmes. Hoje trago o filme Kate, o filme onde uma assassina de aluguel que quer se aposentar. Ela acaba ficando com um cara e ele põe polônio em sua bebida. E agora ela terá que caçar o mandante da Yakuza antes de morrer em 24 horas. O filme começa com um caminhão chegando em uma fábrica. Dentro do caminhão, um homem conversa com uma mulher armada, dizendo que se ela errar dessa vez será 7 anos de cadeia. Ela sai do veículo, até que encontra dois homens. Distrair depois acaba os finalizando e os trancando dentro de um galpão. Ela segue subindo até o telhado onde retira sua sniper e fica preparada. Dentro do carro ela observa uma criança e pensa em desistir, mas seu chefe a convence, então ela atira. O carro segue e a menina acaba ficando para trás. 10 meses depois, ela está correndo pela cidade, quando para e acaba por ver uma criança feliz com sua família. Ela toma então a decisão de se aposentar dessa profissão. Muda para a cena dela conversando sobre o chefe, sobre o acontecimento desde aquele serviço, sobre como foi errado, e fala que quer sair para ter uma vida normal. Ele diz que não acredita nela. Muda para a cena dela num bar, um homem se aproxima para flertar, e faz algumas piadas. A próxima cena já é de sapecagens. Após isso, ela desconfiada olha os documentos do homem, e seu chefe lhe liga avisando de uma última missão. Após isso o rapaz aparece e ela o manda embora deixando uma grana. Muda para ela num alto de um prédio se preparando com um canequinho ao lado. Quando ela mira, enquanto lhe dão instruções na sua escuta, ela sente algo estranho. Quando atira ela erra. O alvo percebe e foge. Ela então corre até a outra ponta do prédio tentando um último tiro. Não acerta, então ela desce e começa a passar mal. Homens passam um carro procurando alguém. Ela olha o primeiro carro rápido e o rouba. Os homens a percebem e começa a perseguição. A polícia a segue, enquanto ela começa a ter reações estranhas enquanto dirige. Isso não dura muito e ela capota o carro. Ela tem flashback de quando seu chefe o Verick lhe recrutou quando criança e cuidou e lhe ensinou tudo o que sabe. Ela acorda e o médico lhe pergunta se ela foi exposta a material radioativo, porque seu corpo está sofrente de síndrome aguda de radiação. Ela já conhece isso devido a seu trabalho, sabe que tem pouco tempo e pergunta ao médico qual foi a substância. O médico lhe responde que foi polônio 204. Ela então tem flashbacks da noite no bar. Ela pergunta ao médico quanto tempo tem, e ele lhe responde que no máximo 24 horas. Ela se irrita e o médico sai. Ela pega o que consegue e sai. A polícia chega e ela já vestida de funcionária, tromba em um policial e lhe retira a arma. Gruda ao lado do médico e lhe ameaça falando baixo que precisará de alguns medicamentos. Ela consegue alguns estimulantes e segue. Ela chega na casa do rapaz e o questiona. Ele diz que achou que era sedativo para roubarem. Ela ameaça sua namorada e ela diz que foi Kazusato da Yakuza quem mandou, do clã Kijima. Ela hesita e desiste de finalizar os dois. Ela vai ao banheiro se medicar, e a mulher lhe dá roupas. Ela pergunta se a mulher teria o refrigerante Bum Bum Lemon. A mulher diz que não. Ela vai a seu chefe contar, e pergunta quem era o alvo. Ele conta que era um homem chamado Kijima, chefe de uma das famílias mais poderosas de Tóquio, e que o alvo anterior dela era Osaka, o irmão mais novo de Kijima. Ela então percebe pela reação de Verick que seu envenenamento foi uma vingança pelo irmão. Ela consegue então algumas informações sobre pessoas que podem saber do Kijima e vai embora. Ela vai no mercado fazer um silenciador improvisado, e chega no local. Os homens conversam sobre Kijima está preocupado e escondido, então ela surge. Ela interroga um dos homens, mas ele se mantém calado, finaliza um do lado para tentar convencer. Ele não a responde diretamente e ela o finaliza também. Vai até o último. Outros homens chegam. Ela o faz de refém e todos largam as armas. Ela então pergunta novamente por Kijima. Ela atira, mas estava sem balas, e entram em luta corporal. Depois de finalizar vários deles, o último aparece com medo e lhe diz que Annie-chan pode saber onde está Kijima. Ela chega em uma boate e vê que era a garota do incidente, se recupera e usa um desfibrilador de emergência na cabeça do segurança e a leva. Annie resiste, e ela a derruba. Annie corre. Kate a segue pela cidade.
Ela acaba chegando em um beco e atira numa placa de metal e Annie para. Ela pede que Annie ligue para Kijima, e ela diz que apenas Kenji pode falar com ele. Kate então pede que ligue. Ela toma o telefone e marca um encontro e apenas desliga. Annie diz que não vai funcionar porque Kijima não se importa com ela. Muda para um grupo de homens onde Renji dá as ordens. Ele decide não incomodar o chefe e vai lidar com isso sozinho. Pede a Shinzo que resolva. Em outra cena, em um beco Kate segue e observa homens de Kijima, põe a mão em seu abdômen e percebe os efeitos da radiação. Vão a um banheiro mais próximo, e seus dentes estão caindo. Ela suspende a camisa para fazer os curativos e Annie vê o estrago. Ela então amarra Annie próxima do vaso e sai. Ela senta para comer, os homens chegam, ela começa a observar os olhares deles ao redor, paga e vai embora. Começam a negociar, mas ela o segura como refém e atira nos outros. Começa o tiroteio e ela foge para se esconder na barraquinha. Um homem se aproxima e ela o atinge, depois acaba o pegando como escudo. Toma alguma distância, o finaliza. Surge outro perto, e ela o joga na churrasqueira e sua arma cai. Os homens começam a perseguir. Ela foge pelos andares de cima enquanto eles atiram. Acaba caindo em cima de um e consegue tomar sua arma. Shinzo passa pelo banheiro e encontra Annie saindo. Ela reclama sobre o ocorrido até que vê um dos homens armados de forma suspeita. Quando vão atirar em Annie, Kate surge e os finaliza. As duas fogem antes que a polícia chegue. Annie quer ficar do lado dela agora, mas Kate quer que ela suma, porque agora ela é inútil. Ela pergunta por que salvou ela então, Kate diz que já se arrependeu. A menina reclama que Kijima matou o pai, e que todos a tratam como merda. Kate tem flashback da infância com os mais velhos rindo dela. Kate reclama com ela e começa a passar mal. Annie pega seu medicamento e a ajuda, pergunta qual o problema, e Kate conta que está morrendo. Annie percebe a situação e pede para ajudar, porque ela sabe como funciona a organização do clã do tio Kijima. Kate concorda. Annie lhe compra roupas em uma máquina, para que ela não use a camisa ensanguentada. Lhe conta que dá para achar o Renji a partir de seu namorado Jojima. Annie animada quer chegar atirando, mas Kate a convence a servir de isca, já que ela é da família. Annie chega no prédio pedindo socorro, dizendo que fugiu. Jojima está assistindo, e os seguranças chegam com Annie. Jojima reconhece Kate e entra logo depois e pede para Annie fechar as cortinas. Ela aperta um botão errado e liga o som, o susto e dá brecha para ele atacar Kate. Ele a faz derrubar a arma e começam a luta corporal. Annie se atrapalha tentando pegar a arma, enquanto Kate mais apanha do que bate. Kate ferida e muito fraca, Annie ainda atira nela com a mira horrível e Jojima derruba, pega a arma e aponta para Kate. E quando vai finaliza ela, leva uma porrada com uma estátua na cabeça. Annie fica aterrorizada com o sangue, e Kate tem lembranças do dia da finalização de seu tio e tenta acalmar. Depois vão vasculhar a casa e enquanto Kate acha armas da porta da geladeira que estava quebrada, Annie usa o celular de Jojima e acha sua rota preferida e acha a casa de Renji. Muda para a cena de Renji de carro em uma rua. Annie se põe na frente e ele a reconhece, pede para sair da frente enquanto Annie finge estar armada e atirando nos capangas. Kate chega depois. Renji sai do carro e fica no chão. Annie chega a desrespeitando enquanto ele diz que é mais velho. Depois diz que são da mesma família e não podem se trair. Annie 100% putaça saca uma pistola e aponta em sua cabeça e fala sobre a morte do seu pai. Renji então fala que não sabe onde está Kijima, que ele quando some apenas diz que está com a família. Annie então diz que sabe o que isso quer dizer. Kate liga então para Verick e diz que achou Kijima. Ele reage de forma um pouco estranha, mas Kate não percebe. Elas sequestram um táxi, porque ele não queria levar elas tão longe. No caminho Annie tenta puxar a conversa, e fala sobre sua mãe, enquanto Kate apenas quer descansar. Chegam em uma casa antiga e Kate entra, onde logo começa a passar muito mal e se aplica mais um estimulante. Ela entra bem devagar, e quando chega na sala de Kijima e ele está meditando e começa a falar. Kate diz que ele nem a conhece, e ele se vira. Ele continua contando a história sobre o fantasma envenenado que busca vingança, enquanto se muda de lugar. Ela pergunta se foi vingança pela morte em Osaka. Ele diz que não, na verdade ele falhou por ver a inveja surgir na família dele.
Kate então percebe que foi por causa de Renji. Kijima lhe joga uma foto e diz que Renji precisou de ajuda, e que ela também foi traída. Varric logo chega de carro e começa a conversar com Annie, que ficou na frente da casa, sobre como é triste perder a família, e que ele também perdeu alguém, perdeu a Kate, e conta sobre a morte do pai dela por Kate. Volta a cena dos dois e Kijima agora sente pena por Kate ter sido traída por alguém que ela tanto confiava. Kijima, se culpando por seu erro com a família, aceita sua morte. Kate sai e encontra Annie e Varric, e tenta explicar a situação complicada enquanto Annie a culpa pela morte de toda a sua família. Annie atira e sai chorando com Varric para ser a próxima assassina. Kate tem vários flashbacks e Kijima surge vivo lhe entregando o último estimulante. Muda para a cena de Varric chegando numa sala com Renji. Varric discute com Renji sobre ele ter tentado matar Kate, que ela teria desistido de se aposentar. Renji fala que a operação era toda de Varric e que ele não poderia destruir tudo agora. No carro, enquanto Kijima e Kate estão indo até Renji, ela enfim consegue encontrar o tal refrigerante Bum Bum Lemon que tanto queria antes de morrer. Ela entra no saguão, e quando os seguranças vão agir, toda a tropa da Yakuza entra atirando. Começa a ação enquanto vão subindo a escada rolante. Pelas câmeras, Varric e Renji veem o que está acontecendo e então em pânico. Kijima segue escoltado e Kate segue sozinha, caindo aos pedaços. Ela cai e quando um dos soldados vai finalizar, uma espada atinge ele por trás. Kijima limpa a katana e entrega a seus capangas. Varric então segue pelo elevador e deixa Renji para cuidar de Kijima. Os capangas de Kijima logo surgem. E ele lhe questiona sobre a traição, lhe joga uma espada e lhe propõe um duelo para resolverem isso logo. Kijima corta o apoio de seu braço e segura a espada com as duas mãos. Renji faz cara feia e pede respeito, diz que ele não é nenhum samurai, é só um bandido. Diz que os tempos mudaram e que ele envelheceu. Eles começam, e só demora 2 golpes. Caralho, o maluco é brabo. Kate surge jogando uma granada de impacto em uns soldados, que caem e ela entra atirando enquanto eles estão desorientados, mas é atingida na perna e se esconde atrás de uma bancada. Varric espera na próxima sala. Ela usa os papéis para os distrair e ataca. Kate entra e começam a conversar. Ela fica triste por Annie estar ali. Varric diz que não tem mais volta, que eles têm que aceitar que são apenas ferramentas. Kijima chega, mas deixa eles se resolverem. Varric tenta convencê-la que a amava como família. O clima fica tenso, e ele percebe a mão dela tremendo. Ela consegue atirar antes e ele cai sentado e ainda consegue elogiar o tiro. Ela sai cambaleando e Annie ajuda a chegar na sacada. Se gostou, curta e se inscreva para mais resumos de filmes como esse. Até a próxima!